No último vídeo, nós estávamos trabalhando o padrão de cálculo dentro do Power BI utilizando a função interativa SumX. Mostrei para vocês em que, a partir da SumX, eu consigo fazer uma mesclagem de engrenagens de cálculo do Power BI. Eu consigo mesclar o contexto de filtro, que é o que vem do meu relatório, com o contexto de linha, que é esse cálculo que eu consigo fazer com as colunas da minha tabela. Bom, eu quero mostrar para vocês nesse vídeo uma outra função DAX muito poderosa e que entra em muitos padrões de cálculos, que é a função filter. Trabalhando com a filter nesse exemplo, olha só que legal. Quando eu falo de contexto de filtro, essa minha tabela que entra na SumX, compras, ela vem filtrada do meu contexto. Então, o que eu selecionar aqui dentro do meu relatório, ela vai vir para a minha SumX com esse filtro. Eu consigo manipular o que vai entrar na minha SumX utilizando a minha função filter. Ao invés de colocar a minha compras diretamente na minha SumX, eu consigo encapsular essa minha compra dentro de uma função, dentro da função filter. Eu vou começar a escrever aqui a filter e ela vai abrir a minha função. A função filter, ela pede dois argumentos, tabela e uma filter expression. Por esse padrão, vocês já vão perceber que a filter também é uma função iterativa. A função iterativa, ela é uma função que vai percorrer linha a linha. No caso da SumX, linha a linha para fazer aquela expressão que você solicitou. No nosso caso lá, quantidade vezes valor unitário. No caso da filter, ela vai avaliar a expressão de filtro, tirando algumas linhas que você não precisa do primeiro argumento da tabela. Tá? Então, qual vai ser a minha tabela que vai alimentar a minha filter? Continua sendo a compras. Só que essa compras está vindo do meu modelo, do meu contexto de filtro, correto? Eu vou colocar aqui uma vírgula. E nesse segundo argumento da minha filter, eu vou dizer qual é a expressão de filtro que eu quero. Eu vou trabalhar aqui com um exemplo bem básico, mas vocês podem pensar em como vocês fariam nas suas aplicações. Mas eu vou fazer o seguinte, ao invés de vir todos os meus itens comprados da minha tabela de compras, eu vou filtrar a minha tabela para somente itens que tenham vendido acima de 10 quantidades. Tá? Então eu vou colocar aqui no meu segundo argumento, quantidade, a minha coluna de quantidade, seja maior do que 10. Olha só, eu vou fechar aqui o meu parêntese e ao invés de eu colocar agora compras diretamente no meu contexto de filtro, eu estou manipulando a minha compras. Eu estou pegando minha tabela de compras e estou fazendo um filtro naquela tabela que somente me traga de compras quantidades acima de 10. E aí a gente sabe que o nosso valor vai modificar, tá? Eu vou inclusive solicitar isso aqui, eu vou colocar valor total medida acima de 10. Vou modificar o nome da minha função e vou dar Enter. Pronto, o meu cartão modificou no meu relatório. Aqui do lado a gente compara os dois valores. O valor total em junho do meu contexto de filtro é 73 mil. Já os valores de quantidades acima de 10 só foi 29 mil. Olha só a possibilidade que se abre quando você consegue manipular o seu contexto de filtro. Bom, e a função filter, ela se mostra muito útil para você colocar suas regras de negócio dentro dos seus cálculos. Então, se você precisar excluir alguma categoria do seu cálculo, ou desconsiderar uma certa quantidade, ou fazer alguma especificação no seu indicador, você consegue fazer via filter, tá? Então, esse é o segundo padrão muito utilizado dentro do Power BI. Combinar a SumX com a filter te abre mais possibilidades ainda, além de usar somente a SumX. Bacana? Então, espero que tenham gostado desse padrão DAX. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês uma forma mais avançada de escrever DAX, que é usando as variáveis dentro do Power BI e organizar o seu código. Tá? Então, mais uma vez, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.